O segredo que 93% das mulheres não sabem: como reverter a luta contra o peso, contra acima do peso após os 40 anos. Você já se perguntou por que é tão difícil perder peso, especialmente a gordura abdominal, depois dos 40 anos? Porque mesmo você comendo menos, mesmo se exercitando mais, e mesmo assim você não consegue, e mesmo seguindo aquelas dicas, dieta, a balança parece não se mover, a resposta vai te chocar. Não se trata de força de vontade, mas sim de biologia. O corpo feminino tem uma função reprodutiva central, e para protegê-la ele desenvolveu-se algumas barreiras biológicas invisíveis que sabotam ativamente os métodos de perda de gordura convencionais. Estas barreiras que muitos pesquisadores chamam de resistência metabólica, fazem com que seu corpo se torne extremamente eficiente em armazenar gordura e na ineficiência em queimá-la. Então, neste vídeo você vai ver, vamos revelar, alguns sabotadores ocultos e o mais importante é o quarto. Preste atenção que você vai ver, e tudo é comprovado, querendo ou não, cientificamente. Então, permitindo que você veja o que você está errando e tente colocar em prática. Então, vamos lá. Sabotadores ocultos da perda de peso. Número 1. A ampliação do apetite pela progesterona. Em algumas semanas do mês, você sente que no controle total de sua alimentação, em outros desejos noturnos aparece incontrolavelmente. A culpa não é sua. Durante a fase principalmente lútea do ciclo menstrual, aproximadamente do dia 15 ao dia 28, os níveis de progesterona podem subir até 10 vezes. A mudança hormonal influencia o seu cérebro, ativando os neurônios da fome, o neuropeptídeo, que aumenta a grelina, o hormônio da fome, em até mesmo 15%. Ao mesmo tempo, ela reduz a sensibilidade à leptina, o hormônio da saciedade, tornando-se você mais, querendo ou não, com vontade, aquela vontade acirrada de comer mais ainda do que o normal. A matriz da resistência à insulina do estrogênio. Então, a queda dos níveis de estrogênio comum no perimenopausa é na menopausa que causa um dos colapsos metabólicos. O estrogênio normal ativa portas de entrada chamada de GLUT4, que permite que a glicose entre nas células, nos musculares, para ser usada principalmente como energia. Quando os níveis de estrogênio caem até 90%, a atividade dessas portas diminui mais ainda, de 40% a 50%, como as portas dos músculos ficam fechadas. Então o excesso de glicose permanece na corrente sanguínea. Isso, querendo ou não, direciona diretamente para as células de gordura, principalmente na região abdominal. Isso cria ciclos viciosos, mais de gordura, e leva mais à inflamação e ao piorar a resistência à insulina, tornando-se a perda de peso quase impossível. A gente chama ciclo da morte, ciclo metabólico, pela sarcopenia. Após os 40 anos, o corpo feminino começa a perder massa muscular. É uma taxa mais ou menos de 0,5 ao ano. Esse processo é chamado de sarcopenia. Resulta-se numa diminuição do metabolismo e na queima calórica. A cada quilo de músculo perdido, a queima diária de calorias em repouso pode diminuir principalmente de 50 a 150 calorias de inflamação crônica, causada principalmente pelo excesso de gordura abdominal. Então, os hormônios ficam desequilibrados e isso acelera a quebra de proteína e musculares, enquanto uma proteína chamada de miostatina impede a formação principalmente de novos músculos. Então, quarto, o sistema de armazenamento de gordura visceral, cortisol. O estresse
falta de sono e as flutuações hormonais ativam uma enzima que converte o cortisona em cortisol, o hormônio do estresse. Níveis elevados de cortisol direciona principalmente o armazenamento de gordura para a região abdominal, aumentando os sinais de fome e diminui, querendo ou não, a saciedade. Isso leva a um ciclo de consumo de alimentos calóricos, principalmente, e açúcares, acumulando-se ainda na gordura da região da barriga. Quinto e último tópico: bloqueios de gordura relacionado à insulina do SUP. É a síndrome dos ovários policísticos, o SUP, afeta principalmente a grande porcentagem de mulheres e um dos principais motivos pelos quais a perda de peso se torna-se extremamente mais difícil. O SUP, ele causa uma resistência severa à insulina, exigindo que a célula produzam 2 a 3 vezes mais insulina para lidar com açúcar comum em níveis altos. A insulina ativa uma enzima que converte-se o açúcar em gordura. Ao mesmo tempo, bloqueiam as enzimas responsáveis por queimar essa gordura. E é como se a gordura fosse, querendo ou não, trancada e não pudesse ser liberada. Então, 5 tópicos eficientes mostramos aqui para você. Então, espero que tenha ficado bem claro alguns tópicos desses que são essenciais, que está dificultando você perder peso que você não sabia. Então, com essas informações, tenta mudar a sua alimentação, tenta mudar os hábitos e pega essas dicas. E se você está com uma dúvida maior, procura um profissional que vai te orientar melhor ainda para você trabalhar em cima do que você precisa especificamente, tá certo? Então, essa foi uma dica especial, espero que você tenha gostado. Coloca um comentário aqui abaixo. Vocês estão comentando no meu vídeo, tô ficando muito feliz com seus comentários, viu? Vou fazer a maior questão de te responder, então comenta aqui abaixo. Estamos firme e forte nessa luta, eu e você e eu. E até a próxima, se Deus quiser.